E aí, desenhista, tudo bem com você? Você já parou para se perguntar ou parar para entender como é feita uma técnica mista com marcador e lápis de cor? Talvez você já teve essa dúvida muitas vezes dentro de você, na sua cabeça, mas você não sabia muito bem como que funciona e como que é feito os efeitos misturando o marcador com o lápis de cor. Talvez a sua dúvida ainda é se o marcador é a mesma coisa que a canetinha. Eu trouxe esse vídeo aqui para descomplicar de vez a técnica mista utilizada com marcadores e lápis de cor. E antes da gente ir pro vídeo, não esquece de dar aquele like, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para você continuar recebendo vídeos, materiais e conteúdos que eu passo aqui para vocês. E se você quer aprender mesmo, passo a passo, exatamente como que eu começo, Marjorie, até o final, até fazer efeitos realistas de rosto molhado, textura de pele, como que eu faço isso, Marjorie? Pois é, se você realmente quer aprender, clica no primeiro link da descrição. Vem trocar uma ideia comigo, conversa comigo no WhatsApp, que eu vou te explicar direitinho como você faz para poder se tornar um membro da minha comunidade de desenhistas. Então, recados dados, bora pro vídeo. Muito bem, desenhista. Então, essa é a referência que a gente vai utilizar, essa técnica mista aí. Então eu utilizei marcador e lápis de cor para poder trabalhar essa referência e dar esse efeito aí de latinha amassada que vocês estão visualizando. Bom, então sempre que eu vou utilizar aí o marcador, eu entro ele com uma tonalidade base, tá? Eu tô utilizando esse marcador aí da Evoque, é um marcador que eu gostei bastante. Eu comprei a caixinha só com algumas tonalidades, mas já foi o suficiente aí para eu poder entender, para eu poder testar aí esses marcadores e ver que eles têm uma qualidade muito boa. Bom, então toda essa construção da base, essa tonalidade mais predominante, eu vou construindo com um marcador. Aqui no caso a gente está trabalhando com uma latinha, onde a gente tem tonalidades muito expressivas, como vermelho, alguns tons de sombra, né, que a gente vai conseguir utilizar o marcador para isso também. Mas também a gente consegue trabalhar com marcadores, obviamente que nós vamos utilizar outras cores, para fazer a pele, fazer um desenho realista de uma pessoa, né? Isso também agiliza um pouco mais o processo, porque a gente constrói a base utilizando a tinta do marcador. Então é uma técnica que eu gostei demais de utilizar e que eu achei extremamente valiosa, né? Caso aí você precise dar uma leve acelerada na produção dos seus desenhos. Porque toda essa primeira camada é feita de uma maneira muito mais rápida. Bom, então, finalizando aí essa camada base, essa primeira parte, agora eu vou entrar com o lápis. E o interessante do marcador é que a gente consegue aplicar tanto os lápis mais claros quanto lápis mais escuros. Então você vai perceber que a gente vai ter que trabalhar com tons mais escuros de contraste, gerando a sombra, e tons mais claros para gerar o brilho e dar aquele volume para o nosso desenho, tá? É importante você perceber agora que a construção com lápis ela vai se dar da mesma maneira como se a gente não tivesse utilizado marcador nenhum. A gente vai trabalhar em camadas, a gente vai fazer um bom degradê e aí começa um processo de pintura com aquela paciência, aquele capricho que a gente sempre tem que ter dentro das nossas obras realistas. Também é muito importante eu ressaltar que o marcador ele vai se dar melhor com lápis soft. O que é isso? São lápis mais macios, porque a pigmentação deles é muito melhor. Aqui no caso eu estou utilizando os lápis da Prismacolor, que são extremamente pigmentados e macios, que trazem para mim um resultado muito bonito, com uma cor muito viva aqui em cima do marcador. E, inclusive, aonde eu trabalhei o marcador vermelho, muitas vezes eu entrei com a tonalidade de vermelho para poder realçar essa tonalidade e também suavizar as marcas, né, que o pincel do marcador, que no caso o marcador, ele tem um pincel, ele é até bem maleável e acaba deixando algumas marcas na hora que a gente faz toda, né, a coloração com ele. Então o lápis ele precisa de entrar para depois suavizar isso, deixar uma pintura mais fechada, mais homogênea. E aqui o segredo para a gente conseguir esse efeito amassado é trabalhar muito bem as partes escuras de sombra e as partes claras
para poder dar essa sensação aí do amassado da lata. Então, todo o desenho realista ele vai trabalhar com a técnica exata para que a gente tenha essa sensação de que o desenho ele tá amassado, dá volume para ele, dá profundidade para ele, e a gente trabalha isso construindo sombras e brilho, tá? Através da pintura em forma de degradê, fazendo as transições e as sobreposições de camadas corretas, e a gente consegue trazer esse efeito. E aí agora eu retorno e continuo todo o processo novamente. Eu volto com os marcadores para construir a base e depois eu venho construindo por cima com lápis de cor. Repararam como que é bem simples essa mistura e ela acontece de uma maneira bem bacana também. Bom, talvez você tenha dúvida aí, Marjorie, eu não tenho marcador, mas eu tenho canetinha. A canetinha ela vai fazer o mesmo papel que o marcador, você sabe se eu vou conseguir ter o mesmo resultado? Bom, e eu já testei desenhos com canetinhas antes de eu utilizar o marcador. Mas o marcador é o material mais indicado aqui para a gente conseguir essa técnica mista. A canetinha você vai até conseguir certo resultado com ela, só que normalmente a quantidade de tinta que vem nela é muito maior e até mesmo a maneira de passar, porque o marcador, como eu já mencionei aqui, ele possui uma pontinha que tem uma espécie de pincel, e com esse pincel a gente consegue distribuir melhor a tinta pela folha e pela nossa referência, né? Com a pontinha a gente faz os detalhes e a gente pode deitar ele, conseguindo distribuir melhor aí a tinta no papel. Já com a canetinha não. Com a canetinha a ponta é dura, é uma ponta rígida e a gente tem que passar diversas vezes, acumulando muito mais a tinta. Nesse sentido, você precisa deixar a tinta da canetinha secar no papel. Já a tinta do marcador seca de maneira muito rápida. Realmente rápida, gente. Depois que eu terminei de passar, eu já praticamente fui com lápis e eu já conseguia sobrepor o lápis por cima do marcador, porque já havia secado no papel. Com a canetinha, isso não vai acontecer. A canetinha também tem cores muito limitadas. Você só vai achar canetinhas de tonalidades normais que você vai encontrar. Vermelho, azul, verde, amarelo. Dificilmente você vai conseguir encontrar tonalidades de cores de pele, no caso de você estar querendo utilizar essa técnica para fazer um desenho realista de pessoas. Já os marcadores possuem diversas tonalidades diferentes, com as quais você pode brincar e realizar o desenho que você quiser, utilizando a técnica mista. Bom, e é assim que ficou o nosso desenho, utilizando marcadores e lápis de cor. Espero que você tenha gostado e compreendido como essa técnica é simples de fazer, e é muito agradável também você unir o marcador com o lápis de cor. Teste aí e depois vem aqui me contar o que você achou. Não esqueça de dar o like, um grande abraço, te vejo no próximo vídeo.